E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nesse ano eleitoral, a atenção é dividida com essas denúncias de corrupção na política que estão sendo exibidas na CPI do Cachoeira em andamento no Congresso Nacional, como acabamos de ver. E para falar sobre o desafio dos candidatos e o ânimo de quem decide pelo voto, hoje recebemos o cientista político Fernando Abrúcio, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Professor, é interessante o seguinte, essa figura do Carlinhos Cachoeira parece ser um personagem que se repete na política brasileira, nos remete a Marcos Valério, PC Farias. A gente começa a lembrar dos homens da mala, esses que distribuem dinheiro tão fartamente e oferecem vantagens, benefícios a políticos. Isso é personagem inerente à política? No Brasil há um problema muito grande de financiamento de campanha. As campanhas são muito caras no Brasil. Campanhas para vereador na cidade de São Paulo podem chegar a custar 5 milhões de reais para o vereador ganhar a eleição. E isso cria espaço para esses atores do submundo da política, Maria Lídia. Então, você citou PC Farias, Marcos Valério. O Carlinhos Cachoeira está em Goiás desde a década de 90. Ele que inventou politicamente, ao financiar, o Marconi Perillo. Ninguém lembra disso. Mas essas figuras se repetem. E no plano subnacional, além do mais, Maria Lídia, há muito pouco controle da mídia. A mídia se concentra muito na discussão do Congresso Nacional, ainda bem que ainda há esse controle, mas no plano subnacional ninguém sabe o que acontece do ponto de vista da política. Então, você vê isso em vários estados e mesmo nas grandes cidades. Vamos pegar o caso de São Paulo, que é uma cidade enorme, desenvolvida. Grande parte das campanhas é financiada pela questão urbana em São Paulo, que é a questão mais importante que a Câmara Municipal trata. Portanto, digamos, tentar regulamentar áreas, ver toda a questão imobiliária em São Paulo é muito importante. Agora, é curioso que o cidadão, as pesquisas mostram, demonstra uma descrença na política. A imagem do político fica muito atingida genericamente. Demóstenes Torres era um paladino da defesa da ética, do combate à corrupção. De repente está aí, envolvido até o pescoço, como governadores, Marconi Perillo, o próprio Sérgio Cabral com aquele vídeo, né, aqueles vídeos que foram exibidos por Garotinho, o governador do Distrito Federal. Aí vem a indagação, se corrupção e política são variáveis complementares. Não acho que são complementares, eu acho que tem a ver com como funciona o sistema. Você tem um financiamento de campanha caríssimo, existem problemas na forma de funcionar a administração pública, como eu estava dizendo, no caso da cidade de São Paulo, a administração pública libera empreendimentos imobiliários milionários, e a gente descobriu que tem uma corrupção enorme aí na prefeitura do Kassab por conta disso. Então, você tem problemas institucionais que levam ao surgimento dessa corrupção. Não são, digamos, os políticos simplesmente que criam essa corrupção. São as oportunidades que criam a corrupção. Afinal, a oportunidade é que faz o ladrão, como diz o velho e bom ditado. E que mecanismos poderiam oferecer uma ação eficiente de combate, digamos, de redução, limitação dessas oportunidades? Eu acho que vai desde a mudança do tipo de financiamento de campanha que existe no Brasil, fortalecimento dos tribunais de contas subnacionais, que no geral são comprados pelos políticos regionais, criação de mecanismos de maior transparência. Nós tivemos um avanço muito importante agora, Maria Lídia, que é a lei de acesso à informação. Quer dizer, a lei de acesso à informação vai abrir, vai escancarar os governos. A partir de agora, os governos vão ter a oportunidade que faz o ladrão, vai diminuir. E diria mais, o Brasil está melhorando. Essa corrupção que a gente vê hoje era maior há 20 anos, não menor. É que nós aumentamos os espaços de controle, CGU, Polícia Federal. Se não houvesse isso, a gente nem conheceria o Carlinhos Cachoeira, perderia essa oportunidade. A questão do ânimo do eleitor, essas denúncias todas, de alguma forma, ameaçam a democracia. Na hora do voto, né, o cidadão pode pensar, votar para quê? Para oferecer uma oportunidade para enriquecimento ilícito, etc. As pesquisas de opinião mostram que a corrupção decai como o problema mais importante da população. Aumenta, o maior problema é saúde, segundo normalmente é segurança, a última pesquisa do Ibope mostrou isso, terceiro é drogas e quarto é educação. Normalmente, corrupção está no 6º ou 7º lugar. O que significa isso? Significa que a população, primeiro, acha que os casos de corrupção estão aparecendo mais, portanto, ela está mais satisfeita com isso, e segundo, ela está preocupada com o seu bem-estar.
Então, e ela acha que não é a corrupção que vai resolver seu bem-estar. Ela quer saúde melhor, educação melhor, inflação menor, menos droga. É isso que ela quer. Prática, ela é prática, muito pragmática. ela é prática, muito pragmática. Eleição em São Paulo. É interessante que vários dos candidatos se apresentam como o novo, a mudança. Isso em contraposição àquilo que o Lula falou recentemente, né, do adversário desgastado. Nós temos indicadores de que essa eleição, ao invés de uma polarização PT-PSDB, vai ser uma polarização novo versus experiente? Olha, eu acho que a questão do novo vai ser muito importante. As pesquisas de opinião já têm mostrado há um ano na cidade de São Paulo um sentimento da população de São Paulo a favor disso. Mas isso não decide sozinho a eleição. Acho que hoje, se fosse a eleição, o favorito é o José Serra, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas ele vai para uma eleição muito mais desgastada, ou seja, vai ser uma eleição mais difícil para ele do que foram as eleições de 2004 e 2008, quando ele apoiou o Kassab. Porque não só a questão do novo vai pegar, mas vai ter, pelo menos, não só o candidato do PT, o Fernando Haddad, mas vai ter o Chalita e o Celso Russomano, que podem roubar parte dos votos do centro e da direita do Serra. E porque eles são muito bons do ponto de vista midiático, aparecem como novo, portanto, sem nenhum rabo preso. E mais, eles vão bater fortemente na gestão do Kassab, talvez a mais que o PT. E com isso, eles vão ganhar muitos votos, porque a gestão Kassab está muito desgastada eleitoralmente. Mas Haddad é tão bem apadrinhado, né? Ele tem o presidente Lula e tem a presidente Dilma, que está muitíssimo bem avaliado. Sem dúvida. Quer dizer, considerando esse apadrinhamento, ele pode ser visto como uma ameaça para esses demais candidatos que demonstram acreditar que têm oportunidade? Eu acho assim que, se fosse hoje a eleição, a minha aposta seria Serra e Haddad no segundo turno. Porque o PT normalmente tem 1/3 dos votos na cidade de São Paulo. É claro que o apoio do Lula, voltando de um câncer, o apoio da presidente Dilma com uma enorme popularidade, tudo isso facilita. Mas pode ser que a campanha não seja boa. Se a campanha não for boa, pelo menos 1/3 ele consegue. Então acho que isso o garante. Agora, o Chalita e o Russomano vão evitar que o Serra descole muito do Fernando Haddad. Eu acho que é isso que vai acontecer. E aí nós vamos ter um segundo turno provavelmente muito disputado entre os dois, ainda admitindo que o Serra é o favorito, na minha opinião, se fosse hoje a eleição. Mas muita água vai rolar. Com certeza. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Volto com você, Estela.